Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rayana e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito da minha jornada e a do meu esposo morando esses 3 anos aqui em Curitiba. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês se ainda vale a pena morar aqui em Curitiba e se eu ainda aconselho as pessoas a largarem a sua cidade pra vir começar a vida do zero aqui em Curitiba. Acompanha aí. Bom, olhando para esses 3 anos, vocês podem me perguntar, será se realmente valeu a pena largar tudo para ir morar numa cidade nova? E eu já afirmo de antemão que sim, valeu muito a pena. Esses 3 anos foram com certeza um dos melhores, né, da minha vida e do meu esposo. Foram anos que passaram muito rápido, muita coisa aconteceu durante esses 3 anos. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma visão totalmente diferente, uma visão mais realista de como é morar aqui em Curitiba. Bom, só para vocês entenderem, a nossa ligação com Curitiba foi em 2020. Nós viemos aqui a passeio. Primeiramente, a gente estávamos com uma viagem marcada para nossa lua de mel. Então a gente resolveu vir para Curitiba por conta do clima, né, que era um clima mais frio. Então a gente resolveu vir. E assim, a gente ficou encantado com a cidade. Inclusive eu já tenho até um vídeo contando sobre a nossa trajetória. Então assiste lá o nosso último vídeo. E a gente ficou apaixonado, né, pela cidade, pela limpeza, por ser uma cidade que preza muito pela organização, pelo arborismo. A segurança também foi algo que nos chamou muito a nossa atenção. Ficamos 10 dias aqui em Curitiba, foram excelentes. E voltamos lá para o Maranhão, para a nossa realidade, com uma perspectiva super baixa profissionalmente, pessoalmente, mas nós tínhamos fé e convicção que precisávamos de mudança, respirar novos ares, precisávamos retornar para Curitiba. Porém, a gente não sabia a forma que iríamos fazer. Foi então que a gente começou a colocar diante de Deus esse propósito, esse sonho. E Deus, ele começou a abrir a porta, né? Até então, eu comecei a fazer currículos pro meu esposo e comecei a enviar pra cá, pra Curitiba. E foi tão bom que Deus, ele abençoou com uma empresa chamou ele pra fazer uma entrevista, deu tudo certo. E ele veio pra cá primeiro, depois eu vim depois. E glória a Deus por isso, porque assim, a gente é muito satisfeito com essa primeira oportunidade. Hoje ele já não tá nessa empresa, mas a gente é muito grato por tudo isso. Então, no começo foi bem difícil. A saudade da família, eu acredito que foi um dos principais fatores que mais mexeu comigo, além do clima. Eu lembro que quando a gente chegou aqui era meados de maio, e então já estava começando a ficar muito frio, já era outono. Então isso mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito com a minha autoestima. Uma dica que eu dou pra vocês, venham muito preparados psicologicamente e financeiramente, né? Principalmente você que tem muito apego à família, como eu. É algo que não é fácil, sair do seio familiar pra ir pra uma terra distante sem conhecer ninguém. E no começo realmente foi bem doloroso. Aí, graças a Deus, eu tinha meu esposo pra me ajudar. E eu lembro que também que a gente chegou, nós resolvemos morar numa casa compartilhada. Por que fizemos isso? Pra fugir dos aluguéis caros. Então foi uma opção que a gente obteve, né, dividir uma casa. E não vou falar também que foi as mil maravilhas, porque não foi. Tivemos muita dificuldade no começo, dividir local com pessoas estranhas, desconhecidas. Tivemos alguns problemas, porém a gente conseguiu vencer esses 6 meses que passamos. E eu aconselho as pessoas, né, que tiverem só, ou então vierem em casal mesmo, eu aconselho também a guardar, né? No começo é bom guardar uma grana e talvez morar numa kitnet ou até mesmo num quarto compartilhado, por conta dessa facilidade, né? Aqui em Curitiba, eu não vou negar pra vocês, aqui em Curitiba os aluguéis têm aumentado bastante. Em 2021, quando eu cheguei, já estava caro, né? Eu pagava
um quarto, pagava 650. Hoje, esse mesmo quarto, ele tá 800. Então, de 2021 pra cá, muita coisa aumentou. Curitiba tem aumentado bastante por conta das inflações. Eu sei que no Brasil inteiro, né, muita coisa tem aumentado. Mas aluguel aqui, eu não vou mentir pra vocês, o aluguel realmente tá mais caro. E uma das formas, né, de fugir um pouco, ou morar na região metropolitana, que também é uma boa opção, principalmente para quem tem carro, ou morar numa casa compartilhada, ou numa kitnet, que é legal por conta também das facilidades, né? Geralmente o proprietário, ele exige um calção e um aluguel. Então, é bom por isso, né? Porque se você tá com pouca grana, como nós viemos, né? A gente veio com uma dificuldade financeira um pouco alta, né? Então, não estávamos com muita grana para gastar. Então, a pessoa alugou pra gente e exigiu apenas essas duas, um aluguel e um calção. Então foi maravilhoso, porque a maioria dos outros locais, em apartamentos, geralmente eles exigem contrato de trabalho, exigem fiador, e era algo que a gente não tinha. Então foi uma forma que a gente resolveu para fugir, né, dessas burocracias. Para quem vem com criança, eu sei que tudo é um pouco mais complicado, então não é legal dividir, né, uma casa compartilhada quando se tem criança no meio. Então, nesse caso, venham preparado financeiramente, se vocês vierem com filhos, principalmente, lógico. É sempre bom ter uma reserva para emergências. Sim, a gente chegou com muita disposição e com muita fome de vencer na vida. Eu acho que isso foi um diferencial na nossa vida, foi isso, essa disposição e essa vontade de crescer, de conquistar o nosso espaço, de conquistar as nossas coisinhas aqui, morando aqui em Curitiba, principalmente dar orgulho aos nossos pais. Essa era das minhas principais metas, era dar orgulho à nossa família e não retroceder, né, não olhar para trás. No começo eu pensei em desistir, eu não vou mentir, mas depois eu realmente vi que aqui era o meu lugar, era aqui que eu ia crescer, que eu ia prosperar. E graças a Deus tem dado tudo certo. A gente saiu da nossa zona de conforto. Nós vivíamos uma vida relativamente tranquila lá no Maranhão. Ambos tínhamos a nossa formação profissional, mas a gente trocou algo tranquilo por algo incerto, né, que foi morar aqui em Curitiba, e valeu muito a pena. Mas provavelmente você deve estar se perguntando, tá, Rayana, mas o que realmente vocês conquistaram durante esses 3 anos? E assim, eu posso afirmar com total convicção que foi experiência de vida, né? O que eu adquiri, não só eu, mas eu e meu esposo, foram experiências de vidas que não tem preço, pelo fato de a gente estar morando aqui em Curitiba, né? Para quem veio só com as malas, apenas com o sonho e com 2 malas, eu acho que já valeu a pena, né? Ter visitado vários locais. A gente já conheceu Argentina, Paraguai, Foz do Iguaçu, Joinville, Florianópolis. Nós fomos diversas vezes, e é algo que a gente gosta muito, que é viajar, é uma prioridade nossa, são viagens. E eu percebo que morar aqui em Curitiba tem nos trago essa facilidade de se locomover, não porque a gente é rico, nem porque a gente tem uma condição super boa, mas é porque a gente tem essa facilidade, né? Morar aqui em Curitiba, ela nos traz isso como um bônus. Um exemplo que eu dou pra vocês é que geralmente a gente gosta muito de Florianópolis, né? Por conta das praias. E é impressionante quando eu falo pras pessoas que a gente gasta R$30 numa passagem, né, do bilhete da rodoviária. Quando eu falo que é R$30, as pessoas não acreditam, porque realmente custa R$30. E não é uma viagem tão curta assim, são mais ou menos 4 horas de viagem. E, cara, eu acho isso incrível. Pode ser que pra você seja algo supérfluo, algo banal, mas pra mim é algo assim surreal. A mesma coisa acontece, tipo, recentemente a gente olhou uma passagem pra ir pra São Paulo que custava R$40. Então, gente, ter essa experiência de vida, de conhecer outros locais, gastando quase nada, eu acredito que já valeu muito a pena morar aqui em Curitiba.
Bom, mas não só por isso, não só pela experiência de vida, né? Só pelas experiências de viagem. Mas hoje eu consigo dizer que a nossa vida ela começou a fazer sentido, a gente começou a se reencontrar novamente. Hoje a gente tem uma vida um pouco mais estabilizada. Lógico, a gente não tem tudo o que a gente planejou, né? Almejou um dia. Ainda não temos a nossa casa própria e nem nosso carro próprio, por enquanto. Mas a cidade em si, ela tem nos proporcionado essa sede, essa vontade de crescer e de sonhar mais alto, né? O nosso objetivo é começar, né, a sonhar mais alto, a colocar metas maiores e voar. Hoje a gente tem um padrão de vida simples, mas muito bom comparado ao que era outrora, né, ao que era antes, quando nós vivíamos lá no Nordeste. E isso é muito satisfatório pra gente. Bom, pra finalizar o vídeo, eu queria dar um conselho pra você que tá se preparando pra vir pra cá, pra Curitiba. Venham sempre em mente, gente, que Curitiba não é uma cidade perfeita. Não venha achando que aqui é um conto de fadas, que aqui é mil maravilhas, porque não é. Curitiba é uma cidade como qualquer outra, que tem suas qualidades, mas também tem vários defeitos. Eu particularmente amo essa cidade e eu indico pra todo mundo que às vezes vem me procurar e eu falo, cara, Curitiba, ela é sim uma cidade diferente, uma cidade muito boa pra morar, mas ela também tem seus defeitos. Eu, se eu pudesse, eu traria toda a minha família pra morar aqui em Curitiba, mas infelizmente eu não consigo. Mas é uma cidade que ela também te dá muitas oportunidades, sabe? Então se você agarrar, se você conseguir agarrar essa oportunidade, você vai voar alto. Então tem essa mentalidade que aqui são costumes diferentes, é um clima diferente, é uma cultura diferente. As pessoas aqui têm uma personalidade um pouco mais frias, né? O curitibano, eles estão um pouco mais fechados, então aprenda a respeitar isso. São pessoas incríveis, maravilhosas, mas que não são tão fáceis, né, de fazer amizade. E eu adoro isso, porque eu já fiz amigos curitibanos aqui que hoje eu levo pra vida inteira. Então respeitem a cultura, né, daqui, e venham assim com uma fome, uma sede de crescer, de lutar. Outra coisa, venham muito bem preparados psicologicamente e financeiramente. Então não venham aqui de qualquer jeito, achando que vai encontrar um emprego no mesmo dia, porque não é sempre assim que acontece. Então busque aprender o local, estude o local que você vai morar, o bairro, qual é o bairro mais acessível, que é perto de tudo. Estude também a sua carreira profissional, se a sua área ela tem várias vagas aqui. Então tudo isso, façam um planejamento, né? Busquem fazer esse planejamento, e se precisarem pode me chamar lá no Instagram, que eu vou colocar aqui, que eu tô dando várias dicas para algumas pessoas que estão me chamando e eu tenho gostado bastante. E é isso. Se você curtiu, gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva. E é isso, tchau, tchau.